Temos agora, como também já é habitual neste Jornal Regional, com o comentário, e hoje tenho comigo Cancela Moura. Cancela, boa noite, obrigado pela sua presença. Já ouvimos aqui que o Governo quer avançar já ainda em janeiro com a diluição de um dos subsídios. Será que vamos já ter em janeiro para a função pública a diluição de um dos subsídios? Ou apenas são ideias e potenciais soluções? Não, aqui a ideia de facto é tentar criar alguma... Aliás, o Ministro vem dizer isso. A ideia no fundo é tentar diluir para que efetivamente o próprio rendimento líquido não se sinta em termos daquilo que eventualmente possam ser os cortes anunciados. Por outro lado, isto também é um tema que está a dividir neste momento as duas centrais sindicais, porque João Proença veio dizer que isto é uma medida muito boa, porque no fundo acha que é correto fazer assim, e Herménio Carlos já disse que discorda completamente desta situação, porque isto é uma espécie de ilusão e uma forma de iludir, no fundo, a opinião pública com este tipo de procedimento. E eu acredito que, efetivamente, e nós como vimos na peça, que esta situação acabe por ser só aplicada ao subsídio de Natal, porque permitirá, portanto, se ela for facultativa, como aqui foi dito, que não haja alteração da própria legislação, neste caso do Código do Trabalho. O subsídio de Natal, a ser pago em duodécimos. Exatamente, se ele for diluído e da forma como eventualmente aqui é apresentado... Já o subsídio de férias teria que ser feita uma alteração à lei. Que alteração seria essa? O subsídio de férias teria que ter um acordo prévio do trabalhador e, portanto, também uma pequena alteração, porque, como se sabe, o período fixado para o pagamento é aquele que corresponde ao período escolhido pelo trabalhador, e terá que ser até essa altura que é pago, e, portanto, se tivesse que ser diluído, necessariamente teria que ser feito uma alteração ao próprio Código de Trabalho. Portanto, eu admito que esta dúvida que ficou se era sobre um ou sobre dois subsídios passará a ser só um, e eventualmente será o de Natal, para evitar mais alterações ao Código. Aliás, o Código de Trabalho tem sido dos códigos que tem mais sofrido. Alterações tem sofrido. Exatamente. E, sobretudo, muitas alterações em muito pouco tempo. E tem gerado muita contestação também. Tem gerado, mas estas questões dos parceiros sociais, é importante que se diga, em primeira análise, que existe neste momento em vigor uma concertação social histórica, que efetivamente ainda está, eu diria, frágil, é certo, porque o Conselho Económico e Social, mesmo os parceiros sociais, vieram pôr em causa muitas das coisas que eventualmente foram estabelecidas nesse acordo, mas efetivamente acho que é muito importante, é um sinal político muito importante para que o Governo continue a ter essa retaguarda relativamente às medidas que está a tomar. E, portanto, eu julgo que as polémicas que estão em torno, sobretudo, dos direitos dos trabalhadores, tem a sua razão de ser, mas efetivamente, se nós vimos bem, também nos vão aproximando daquilo que é, portanto, o direito laboral em termos europeus, nomeadamente no pagamento das indemnizações, no corte nos feriados, no aumento da idade de reforma. Quer dizer, são situações que não agradam a ninguém, mas que efetivamente podem dar um bocadinho mais de competitividade à economia portuguesa e que efetivamente, enfim, vão pelo elo mais fraco, são os trabalhadores de facto, mas nós também, convenhamos, teremos que acertar o passo pela Europa relativamente a esta questão da competitividade, que cada vez é mais difícil e que nós estamos mesmo a ver. Aliás, ultimamente, a comparação que fizemos, por exemplo, com a Alemanha no número de dias de férias ou no número de horas de trabalho, nós até já trabalhamos mais e efetivamente nem sabemos muito bem se a competitividade virá por aí ou se eventualmente terão que ser introduzidas outras medidas. Será que de facto é trabalhar mais que temos mais competitividade, ou mais horas de trabalho não significam mais competitividade? Eu não poria as coisas nestes termos, eu poria as coisas de uma outra forma. O representante, um dos parceiros sociais, veio dizer uma coisa, foi o representante da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, veio dizer uma coisa que me parece interessante de analisar. Segundo ele, existe neste momento um problema de fundo, um erro, ou diríamos que o plano
de ajustamento tem um erro estrutural de fundo, que tem a ver com o facto, e isto julgo que está à vista de toda a gente, não há poder de compra, os portugueses não têm poder de compra, as empresas não vendem, ou então acabam por produzir muito mais do que aquilo que é a procura do próprio produto. E estas questões estão inerentes ao próprio problema do crescimento que efetivamente nunca mais aparece, e portanto aquela questão que é colocada de mais austeridade e menos medidas de crescimento. O Governador do Banco de Portugal efetivamente veio pôr um acento tónico nestas situações, dizendo que seria muito importante atacar os problemas de fundo da nossa economia. Ele diz que as questões que neste momento importa resolver têm a ver com o desemprego, ou a criação de emprego. E vimos que o mês de outubro trouxe números históricos no aumento do desemprego. Não, e pelos vistos o desemprego nesta sexta avaliação, ou na análise que se faz à sexta avaliação, em 2013 terá uma subida recorde por 16,4%. O que não era esperado para o Orçamento de Estado para 2013. Não eram esperadas muitas coisas, mas, por exemplo, o Governador do Banco de Portugal, como eu dizia, põe o acento tónico em 3 ou 4 pilares, que são a produtividade, a competitividade, o emprego e o crescimento económico. E então o que ele diz é que é importante a busca do novo consenso social. E eu julgo que poderá iniciar-se esta discussão. Eu julgo que é importante que todos se empenhem nesta discussão que foi iniciada pelo Governo. Por exemplo, a CGTP e a UGT, neste caso, até se unem a criticar o Governo nesta questão do corte dos 4 mil milhões de euros até 2014 por causa das funções sociais do Estado. É importante que aqui se diga que, efetivamente, nós temos que... Isto é o nosso futuro coletivo, é do nosso dinheiro, do dinheiro dos cidadãos, que sai o pagamento das funções sociais do Estado, e isto é uma reflexão que incumbe a todos. Neste momento é importante que ninguém se demita de efetivamente discutir isto. É verdade que foi o Governo que antecipou esta discussão, mas no fundo é um Governo avisado. Portugal, por exemplo, em 10 anos, passou de uma situação de superávit de 2 mil milhões de euros para um déficit de 2 mil milhões de euros entre aquilo que recebe e aquilo que paga em pensões. E, portanto, eu julgo que é importante as pessoas não enterrarem a cabeça na areia, enfrentarem os problemas e tentarem perceber de que forma é que nós podemos rentabilizar os nossos recursos, que afinal são os nossos impostos que estão em causa, e racionalizar meios, que foi uma das questões que foi colocado em discussão nesta avaliação da sexta avaliação da Troika. Muito bem, é assim, as opiniões também aqui nesta diluição de um dos subsídios também se dividem. João Proença, da UGT, diz entender-se tratar-se de uma medida correta. Sim, eu já referi a essa questão. E Herménio Carlos, da CGTP, discorda desta possibilidade. Olha, estas posições não... São posições de duas centrais que estão completamente divergentes. Estas posições não diferem em nada daquilo que é habitual nas duas centrais. Eu julgo que a CGTP, que está muito colada e uma correia de transmissão do PCP, portanto esta questão acho que é uma questão que deve ser entendida ou deve ser analisada de uma forma séria, ponderada, e eu julgo que o Herménio Carlos também não fará grande análise se entrar em radicalismos. Diz aqui que põe em causa a atualização anual dos salários. É evidente que o pagamento de duodécimos vai diluir portanto, esse pagamento, mas eu por acaso discordo completamente que acabe por pôr em causa a atualização anual dos salários. Para já, porque nós sabemos, ao nível da função pública, eles para já até estão congelados. E depois, esta questão é, como ele diz, poderá dar uma ideia de ilusão para a opinião pública relativamente à própria medida e, portanto, segundo ele, estará a branquear aquilo que é, portanto, a política de corte de direitos dos trabalhadores. Mas eu, e vai mais longe, diz que é uma forma de iludir a opinião pública. Sim, é isso mesmo que eu estou a dizer. Agora, acho que isto tem a ver um bocadinho com a posição das duas centrais na própria concertação social. Como sabe, o GT assinou, a única central que não assinou foi a CGTP, e, portanto, como digo, é um acordo social histórico que neste momento ainda está em vigor e que pode ajudar o Governo. Mas vai ou não iludir a opinião pública? Não me parece. Eu acho que isto é a linguagem que, obviamente, a CGTP utiliza para falar na defesa dos direitos dos trabalhadores, na política de direita. Nós até já estamos um bocadinho cansados destes chavões, porque é importante que os próprios sindicatos aprendam a posicionar-se, como os sindicatos europeus, de uma forma séria, coerente. Por exemplo, aqui era importante que
o líder da CGTP dissesse que isto está mal e que nos dissesse de que forma é que seria melhor. Apresentar uma proposta alternativa. Eu acho que estamos em tempo de cada um de nós assumir as suas próprias responsabilidades e não fazer a crítica pela crítica, mas efetivamente apresentar alternativas. O que não me parece que efetivamente aconteça ao nível da CGTP. Eu penso que o João Proença, ao nível do GT, está a cumprir minimamente com aquilo que foram as suas responsabilidades ao nível da concertação social e, como é óbvio, dentro daquilo que é mau, porque um corte desta natureza obviamente é sempre mau, a medida, do ponto de vista da sua aplicação, ele considera que seja correta. Muito bem, damos então por terminado este primeiro tema. Já o Vice-Presidente da Comissão Europeia, Olli Rehn, afirma que o ajustamento da economia portuguesa tem continuado, apesar das dificuldades provenientes do ambiente externo, e que a confiança nas perspectivas de Portugal continua a aumentar. É assim? Pois, a grande... Há confiança em Portugal? Não, a questão, eu não diria em Portugal, mas eu acho que aquilo que é importante de todo este ajustamento, que tem sido muito doloroso para os portugueses, este programa de ajustamento exige muito, sobretudo, da sociedade portuguesa, a todos os níveis, como sabem, a classe média... E vai certamente exigir mais? Isso está a exigir mais, mas pelo menos começa a haver alguns sinais, sobretudo ao nível macroeconómico, que nos permitem, pelo menos, ver alguma coisa de positivo. É verdade que o Vice-Presidente da Comissão Europeia, nesta análise que faz, o Olli Rehn, é evidente que não custa nada estarmos a analisar aquilo que possam ser aspectos positivos, mas não está a sofrer na pele aquilo que os portugueses efetivamente estão a sofrer e, portanto, estas reformas económicas são muito ambiciosas, como ele diz, há ganhos de competitividade, mas são à custa de pagamentos de indemnizações, por exemplo, da cessação do contrato de trabalho muito menores, são à custa da diminuição de feriados, do aumento da idade de reforma, do corte de subsídios, quer dizer, no fundo, grande parte destas medidas acabam, e também fala numa consolidação orçamental que está a ser restaurada. É verdade que a insustentabilidade das finanças públicas de Portugal é de facto grande, 116% daquilo que produzimos é de facto um disparate, mas de facto também grande parte destes objetivos têm sido alcançados com base, sobretudo, na receita. E, portanto, esta receita que o Governo tem acaba por ter um efeito pernicioso, que nós já referimos, que tem a ver com o aumento, por exemplo, da fuga de impostos ou com a economia paralela, que segundo alguns estudos está nos 25%, e tem havido muito pouco no corte das despesas do Estado, dos institutos públicos, das fundações, daquilo que possam ser a má despesa do Estado e que poderia eventualmente ajudar a diminuir esta decalagem que existe entre aquilo que produzimos e aquilo que gastamos. E, portanto, eu acredito que esta análise ajude, por exemplo, a contrariar aquilo que nós já vimos aqui várias vezes, que algumas das análises mais pessimistas dizem que nós estamos à beira do segundo resgate, como, por exemplo, o Freitas do Amaral ou a FITES, e, portanto, acabem por, efetivamente, ir ao encontro daquilo que é o objetivo do Governo, que é fazer em muito pouco tempo muito trabalho no sentido de regressarmos ao mercado para nos financiarmos. E acha que 2013 poderá trazer esse regresso? Até prova em contrário, admito que efetivamente esse seja o objetivo e que neste momento estará a ser cumprido. Como sabe, com esta sexta avaliação e com esta tranche que foi libertada, Portugal tem praticamente, segundo a própria Troika, 95% dos seus objetivos em termos de memorando de entendimento cumpridos. E, portanto, admite-se, e aqui também é importante chamar a atenção disso, o próprio Ministro Vítor Gaspar diz que existem riscos e incertezas externas, e nós sabemos que efetivamente existem, diz que existem desafios que se colocam também ao próprio projeto europeu e, sobretudo, as tensões que importa ver a evolução que vão ter em termos de Espanha, que são 3 dos pilares que ele entende como condicionalismos para os objetivos de Portugal e, portanto, de facto, aquilo que se augura para 2013, ao contrário do que estava previsto, é uma contração do PIB em termos de média anual na ordem de 1%. Eu recordo que em abril, no início do programa de Portugal, no programa de ajustamento, até se previa um crescimento de cerca de 0,3%. Tem sido muito conturbado.
controverso. Eu também diria que, efetivamente, o próprio Ministro fez questão de dizer que tinha como esperança que no segundo semestre, em termos de evolução do próprio ano de 2013, pudesse haver já uma recuperação da própria atividade económica. Não especificou, não disse em que termos, mas admito que, efetivamente, ele próprio tenha essa esperança, o que seria muito importante para nós, porque o regresso aos mercados, como sabe, está programado pelo Governo para setembro de 2013 e, portanto, dentro desse segundo semestre, onde se espera essa recuperação económica. Já o Ministro da Economia avisa que a austeridade por si só não chega para Portugal voltar a crescer. Eu acho que agora começou a ser um bocadinho consensual a ideia de que se têm que criar outras medidas para além da austeridade. Incentivo ao investimento. Começou com alguns... Sim, um incentivo... Aliás, sobretudo ao investimento estrangeiro. Não, e não só. Eu acho difícil que, em termos internacionais, que hajam países que tenham portanto, a coragem, ou pelo menos até diria, algum atrativo em investir em Portugal. Nós aqui já nos bastaríamos com um crescimento, pelo menos medidas que visassem pelo menos a diminuição do desemprego e pelo menos a retoma, sobretudo ao nível quer do investimento, quer sobretudo do próprio consumo, porque isso poderia gerar ou induzir na economia sinais muito positivos. Mas aquilo que é importante é que Portugal, ao nível económico, está muito assente em PMEs e eu julgo que aquilo que tem sido feito a este nível, apesar daquilo que tem sido anunciado pelo Ministro da Economia, ainda está muito longe, provavelmente, daquilo que poderiam ser o ideal, daquilo que se eventualmente deveria pretender. Portanto, dentro desse capítulo, aquilo que é importante referir é que o próprio Ministro da Economia vem na linha daquilo que disse já o FMI, já disse eventualmente também os responsáveis da própria União Europeia. Eu julgo que Portugal poderá estar, julgo, dentro de alguns setores, em alguma negociação para, eventualmente, flexibilizar, talvez, as próprias metas do memorando, no sentido de podermos atingir os nossos objetivos económicos. Muito bem, vamos ficar então com essa ideia. Cancela, voltamos a ver-nos na sexta-feira.